Oi? Gente, isso é sorte de principiante, né? Pegar o microfone e não saber ligar. Mas como é bom isso, sabia? Isso ensina para mim o tanto que às vezes ainda tenho que aprender com todos, né? E como tem sido o momento de aprendizagem. Com a Aline, com as meninas que fizeram as atividades aqui. Eu não estive na carta, mas foi muito edificante. Então, eu tenho certeza que mesmo que as pessoas que estão aqui em cima, de certa forma, também estão aprendendo. Então, muito bom estar com vocês aqui. A gente vem falando sobre isso. Então, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se sentindo bem depois desse almoço, depois desse louvor. E eu acredito que, assim, tudo foi preparado com tanto carinho e esse momento não poderia ser diferente. O que acontece? Eu queria saber como é que vocês estão. Depois de tanta coisa, depois que o coração de vocês parece que já estão até transbordando. Então, todo mundo se sentindo bem, podemos seguir. Vamos seguir, né? Bom, nesse momento, o que a gente propôs? Nós propusemos uma roda de conversas. Convidamos algumas pessoas para estar conosco nesse palco. E durante alguns dias, acho que mais de uma semana, nós colocamos perguntas sobre alguns temas no Instagram. Algumas de vocês colocaram essas perguntas. Algumas pessoas deixaram essas perguntas também inscritas num baú que nós colocamos. E todas essas perguntas foram cuidadosamente lidas, cuidadosamente respondidas, né? Todos que ficaram responsáveis tiveram cuidado de orar, de pedir ao Senhor essa direção. E esse momento é para isso. Então, a gente já vem cada vez mais, durante ontem e hoje, sedimentando e colocando realmente a nossa fé no Senhor. Mas eu tenho certeza que essas mulheres que vão subir ao palco agora, elas vão trazer isso de uma forma também, eu acredito que muito, talvez, explicativa, ou ainda com o Espírito Santo bem ali do lado delas para vocês cada vez mais se sentirem bem amparadas aí por nosso Senhor, tá bom? Então, eu gostaria de convidar algumas pessoas para subirem, e depois eu vou explicar para vocês como vai ser essa roda de conversa, essa dinâmica aqui em cima, tá bom? Então, eu gostaria de chamar a Kelly, gostaria de chamar a Taidna, gostaria de chamar a Aline, por favor. E nós temos duas pessoas novas que nós vamos conhecer e desvendá-las agora, que é a Kênia Santana e a Débora Bastos. Sejam muito bem-vindas. Gostaria que você sentasse bem nessa primeira aqui, de propósito. Depois você quer que eu vou o quê? Vou tirar ele. Ai, gente, mas você está muito chique. Fica à vontade. Ai, que linda. Prazer, Débora. Seja muito bem-vinda, viu, Débora? Tá. Posso já passar para ela? Tá ligado? Bom, sorte de principiante de novo, tá, Iago? Bom, agora que nós estamos com a nossa sala, sintam-se bem à vontade nesse momento, nessa sala. Eu gostaria que primeiro cada uma pudesse se apresentar. Algumas a gente já tem mais intimidade, mais proximidade, mas eu acho que tem alguma coisa a mais nas outras participantes que a gente pode conhecer um pouquinho mais a fundo, tá bom? Eu vou pedir para que elas se apresentem, pode começar, Kelly. Acho que ninguém me conhece, né? Meu nome é Kelly, sou goianiense, estou aqui há quase 16 anos em Brasília, amo essa terra, aqui Deus nos trouxe, sou casada com Giovanni, mãe da Giovana, mãe da Rebeca, sogra do Jonatas, sou educadora, já trabalho
na área de educação já há alguns anos. E também me formei em teologia junto com o Giovanni no seminário, há alguns aninhos atrás. E tenho o privilégio muito grande de servir a Deus aqui na Igreja Cristã Evangélica Bethesda, a minha igreja. Vou seguir o padrão da Kelly. Meu nome é Taidna, eu sou esposa do Tiago, pastor aqui na igreja, mãe da Esther, de 2 anos, sou maranhense, já estou aqui em Brasília há uns 10 anos e sou formada em Direito, trabalho num tribunal aqui em Brasília, graças a Deus, e também sirvo aqui na igreja em algumas áreas, graças a Deus também. Boa tarde, irmãs. Eu me chamo Débora, sou de um monte de lugares. Meu pai era pastor, então, quando eu nasci, ele era pastor no estado de São Paulo, depois fomos para Belo Horizonte, viemos para cá, fomos para Goiás, enfim. E eu me casei com Carlos de Bastos, que é pastor, né? Servimos a Deus em várias igrejas, hoje ele já está jubilado. Somos membros da Igreja Cristã Evangélica do Núcleo Bandeirante. Somos pais da Maressa e da Camila, que ambas já se casaram. E já estamos esperando o nosso 3º netinho, tá? É um prazer estar com as irmãs, algumas já me conhecem. Estou atualmente como vice-líder nacional de Mulheres em Ação, que é o ministério feminino da nossa denominação, e como a editora da revista Diadema Real. Não sei se todas conhecem, esta é a nossa última edição que eu estou pegando hoje. A Eliette está ali, cadê a Eliette? Dá um tchauzinho, ela está ali, entregando para as irmãs assinantes. Quem não é assinante e deseja, pode se tornar. É uma revista feita de mulher, não é Marisa, tá? Mas é de mulher para mulher, tá? É bem edificante, esperamos poder contribuir com o ministério e a vida de cada mulher cristã, né? E aquelas que não são, que possam conhecer Cristo através dessa revista também. Sou professora também e por aí vai. Obrigada, um prazer estar com vocês aqui. E ela é música também, canta e toca. A Débora. Bom, boa tarde, irmãs, tudo bem? Eu me apresentei ontem, mas se alguém aqui, né, não estava, eu sou a Aline, casada com o pastor Eduardo há 22 anos, quase 23, mãe do Daniel, de 18, do Dudu, de 15, e sou goiana. Acho que o meu sotaque me entregou, não falei isso, Kelly, mas os meus porta da vida aqui, acho que me entregaram, né, que eu sou goiana. Hoje é um pouquinho misturado, porque eu morei 1 ano em Recife, quando eu conheci meu marido, depois moramos no Rio de Janeiro, quando ele pastoreou lá por 6 anos e meio, estamos há 14 anos em Brasília, onde meu marido é pastor da Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Trabalho na igreja principalmente com mulheres e casais. É isso. Boa tarde, queridas irmãs, a graça e a paz. Meu nome é Kênia, essa voz é porque eu arrumei uma rouquidão nos últimos 2 dias. E sou amiga da Kelly desde quando ela voltou lá do trabalho da África. Ela é minha referência na igreja. Fiquei muito feliz com o convite para estar aqui. Eu sou mineira, moro em Brasília há 29 anos, desde que me casei, tenho 29 anos de casada. Tenho 2 filhos, o André com 25, a Bruna com 22. Tenho genros e noras, o André se casa o ano que vem, então agora eu tenho um filho noivo. E sou muito feliz com o Projeto Família. Trabalho com família desde que me casei, há 29 anos atrás. E amo o Ministério Paternidade, Casais, e nisso tenho me dedicado nos últimos anos da minha vida. Sou educadora e fiquei muito feliz com o convite, porque é sempre especial. Com mulheres não é um ministério que para mim era tão familiar, mas tem 5 anos que eu estou com o ministério da minha igreja. Eu sou da Igreja Presbiteriana Bethesda, que funciona no Colégio Mackenzie. Sejam muito bem-vindas, tá? Eu acredito que nós estamos com as pessoas certas para essa roda de conversa. E eu tenho certeza que vai ser um momento
bem edificante para todos. Então, eu acredito que a gente já possa começar. Eu comentei com vocês, só gostaria de novo, né, sinalizar que nós tratamos todas essas perguntas que foram encaminhadas com bastante cuidado. Foram perguntas bem profundas. A gente entende que está tratando algo tão pessoal e tão íntimo. Então, essas mulheres que estão aqui em cima, elas têm todo esse cuidado, ou tiveram todo esse cuidado para cuidar dessas respostas, tá bom? Então, vamos começar? Preparadas? Não. Gente, só um adendo. Sabe o que eu acho interessante? São mulheres tão de palco, né? E aí eu encontrei elas ali atrás e falava assim, ai, meu coração, meu coração, meu coração. E eu dizia assim, e o meu, que não sou uma pessoa de palco, né? Como é que vai ficar? Bom, mas eu acredito que a gente está dividindo a mesma intensidade aqui, né? Está tudo vibrando bem alto. Então, vamos começar. Bom, nós separamos algumas perguntas, tiveram temáticas. Nós vamos começar nesse momento com a temática relacionamento com Deus. Para começar, nós temos uma pergunta. Quem vai respondê-la será a Kelly. Nossa proposta é que elas tenham 2 minutos aproximadamente, é isso? Para responder. E depois nós podemos abrir para as outras participantes, se quiserem complementar, trazer alguma vivência, trazer alguma experiência, tá bom? Então, vamos lá. Como lidar com a culpa pós-pecado e a sensação de que Deus está bravo ou decepcionado? Começamos bem, né, Kelly? Alguém quer responder? Gente, eu fiquei refletindo, né, sobre essa pergunta. E eu me lembrei da questão de lá em Romanos 8:1, falando assim que a nossa culpa, né, que nós muitas vezes carregamos uma culpa, ela deve nos levar ao arrependimento. E quando nós confessamos essa culpa, esse pecado a Deus, nós podemos ter certeza de que Deus já perdoou. Então, o que essa culpa que vem sobre nós não é Deus falando conosco. É realmente Satanás jogando dardos sobre a nossa vida, trazendo culpa, trazendo uma escravidão, nos lembrando a todo momento. E nós então, quando nós nos entregamos a essa culpa, a esse desespero, nós vivemos uma vida de escravidão. E não foi essa vida que Jesus, que Deus, né, Ele preparou para nós. O fato é que quando nós pecamos, Deus não se surpreende, porque nada é escondido de Deus, né? De antemão, Ele sabia todos os acontecimentos da nossa vida, então Ele não é pego de surpresa quando nós caímos, né? Ele já sabia. Certa autora, ela mesma diz assim, Deus não está decepcionado porque nunca criou expectativas irreais sobre nós, mas Ele nos ama como nós somos. Então, nós precisamos realmente confessar o nosso pecado de maneira genuína, verdadeira, na certeza de que Deus perdoa. E toda vez que chegar essa culpa, isso na nossa mente, nós devemos rejeitar, porque ela não vem de Deus, né? Porque o diabo quer nos ver aprisionadas, né? Deus não fica repassando essa história, jogando na nossa cara, né? Tem um versículo em Hebreus que diz que Deus lança no mais profundo mar do esquecimento aquele pecado. Porque a questão da culpa, ela passa pela nossa natureza humana, né? Mas o perdão é algo divino, que vem de Deus. Então, o Senhor Jesus já pagou toda a nossa culpa. Ele já pagou todo o preço do nosso pecado. E isso que a gente muitas vezes fica sentindo é como se aquela culpa não tivesse sido sanada e relembrando tudo aquilo. E isso é algo que nos escraviza, né? Então, é como se a gente pensa o seguinte, mas Deus realmente esquece? Ele não leva em conta o que nós pedimos perdão.
Ele não vai cobrar e não vai usar isso contra nós naquilo que já foi perdoado. Deus não apaga da memória, Ele remove da nossa conta. E sabe um ponto que eu achei bem interessante aqui? Além da culpa, a Aline trouxe isso ontem, né? Ela trouxe a culpa, a questão do pecado, mas essa figura de Deus como um Deus bravo, porque ela faz essa pergunta de que Deus está bravo ou decepcionado. Então, não sei se a Kênia gostaria de comentar, ou a Débora, sobre essa parte, que eu acho que às vezes a gente pesa tanto a mão, além da gente levar a culpa, a gente ainda coloca uma figura diferente, né, ali de Deus, como uma pessoa brava, decepcionado, né? A Kelly falou sobre o nosso acusador. Lá em Apocalipse diz que o nosso acusador, ele já foi expulso, mas ele dia e noite tenta nos acusar diante de Deus. Enquanto que, em contrapartida, o nosso Deus diz que Ele apaga as nossas transgressões e não se lembra mais delas. Percebem a distância que há do acusador para o nosso Deus? Nós temos que escolher de que lado nós queremos ficar. Eu trabalho com meninas jovens da minha igreja. E nós fizemos recentemente um chá de meninas e abrimos para perguntas de forma anônima. E uma das dores das meninas é: como que eu vou agora constituir um matrimônio quando eu não tenho mais um leito sem mácula? Uma dor que aflige meninas e que às vezes elas não sabem como dizer e como resolver. E a gente tem que entender, à luz da Bíblia, que o Senhor diz que Ele faz novas todas as coisas. A partir do momento que eu saí do meu estado de ignorância e eu tive acesso a esse perdão, Ele diz que está tudo novo. Quem nos acusa é o inimigo das nossas almas. Então, para essas meninas, a gente pode dizer: zerou a conta, apaga o resto, e agora você vai namorar, você vai noivar, você vai se casar, e você vai ter tudo aquilo que uma princesa merece, nessa perspectiva de um leito sem mácula, de pureza, de ser tratada como você merece. Percebe que é uma decisão a ser tomada? Eu vejo que o inimigo, ele gera estado contínuo de culpa. É estado contínuo. Você não se esquece de que você magoou alguém ontem, daqui a um ano, daqui 10 anos isso volta de novo. Será se a reação desse filho é resposta de como eu eduquei nos últimos anos? Será se esse marido está trazendo essa palavra dura para mim porque eu fiz isso com ele dia tal? E o estado contínuo de culpa não te deixa sentir o prazer do perdão, a alegria do perdão, a paz que só o perdão pode dar. Então, é uma reação. Você precisa reagir e lançar fora esse medo de estar culpada diante de Deus, quando Ele bondosamente diz que os teus pecados estão perdoados e eu não estou me lembrando mais deles. É aceitar o perdão. E eu aceito esse perdão. Eu tenho várias situações na minha vida que podiam ser marcas negativas, mas eu entendi que eles não existem mais. Eu preciso seguir sem eles e sem as marcas deles. Eu só queria pensar um pouquinho, porque às vezes a gente estereotipa Deus, né? Não sei se a gente pode falar estereotipar alguém, né? Esse é um verbo. Mas às vezes a gente coloca Deus, o Deus do Antigo Testamento, como Deus bravo, Deus irado, e o do Novo Testamento como Deus bonzinho, Deus amoroso, Deus que, Ele entende as nossas dores, Ele entende os nossos pecados, e Deus não é nem uma coisa nem a outra isoladamente, Ele é Deus. E Ele odeia o pecado, Ele odeia o pecado, Ele fica bravo com o pecado mesmo, né? Pecado é pecado. Mas Ele dá a solução para o pecado. E a solução do pecado está em Jesus, no que Ele fez por nós, e em nós nos arrependermos e nos apropriarmos daquilo que Ele fez. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, que em Isaías 59:2 diz que é como se os nossos pecados estivessem tapando os olhos e os ouvidos de Deus para ouvir as nossas orações. Então, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia é uma só, é uma história só.
Agora, Deus nos dá um dispositivo muito interessante, que é o Espírito Santo, e a Bíblia lá em Colossenses 3,15, diz que seja a paz de Cristo o árbitro, aquele juiz que apita quando há o erro, quando a gente erra, quando a gente peca, porque mesmo tendo sido salvas, tendo recebido Jesus, a gente ainda é pecadora. E de vez em quando, para não dizer de vez em sempre, a gente pisa na bola. E neste momento, Deus criou esse dispositivo de fazer com que a gente perca a paz. Quando vem aquela agoniazinha, aquele negócio, tem alguma coisa me incomodando, é a hora da gente vasculhar, fazer como o salmista do Salmo 19 fala: absolve-me das que me são ocultas, Senhor. E o do outro salmo, acho que é 119, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, purifica-me, Deus, e confessa o pecado. E aí apropria-se do perdão de Deus, e daí em diante, se vier culpa, aí vamos lançar toda a culpa aos pés do Senhor. Mas até o confessar, e se arrepender e confessar, a culpa talvez seja bem pertinho da falta da paz. E às vezes nós precisamos entender, não podemos achar que é simplesmente, quando vem uma culpa, joga fora porque Deus perdoou. Deus perdoou quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos. Então nós estamos falando daquela culpa, que é o que as meninas falaram aqui, né? É a culpa do inimigo que fica lançando, querendo fazer a gente viver prisioneira dela. Isso não, jamais. É uma culpa após um pecado que já foi confessado, né? Isso sim. E eu vejo também assim muita relação assim como a nossa identidade em Cristo. Então assim, nós somos filhas amadas de Cristo, né? E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, ele é deturpado com relacionamentos dos nossos pais, e nós achamos que o nosso Deus, né, ele vai agir conosco como nosso pai agiu, como o marido muitas vezes age com falta de paciência, com falta de amor, né? Eu conheço relatos de mulheres que cometeram alguns pecados assim, que teve que pedir perdão. Ela teve que passar por um processo difícil, porque mesmo você pedindo perdão, aquele pecado, todas as pessoas da sua família sofreram consequências e causaram feridas que levam tempo, né? Então, esse tempo tem sido difícil. E essa conquista de confiança é um processo. Aí essas pessoas muitas vezes chegam para a gente e falam assim: ele continua bravo comigo, é porque meu pai foi assim. Eu falo: calma, mas às vezes um jeito que olhou diferente para você já está te lembrando aquilo. Você não já confessou? Sim, então pronto. Segue a sua vida e agora dá tempo ao tempo, porque foi causada uma ferida em você, no seu próximo. E você muitas vezes acha que as pessoas vão agir com você, porque, no fundo, você é a forma com que você agiria com o outro. Sabe? E, às vezes, a gente mesma não se perdoa. Né? A gente não se perdoa. E, por isso, acha que também não está sendo perdoada por outras pessoas. É confiar no perdão de Deus. Se Deus, que é santo, que é puro, e é justo, mas é amoroso demais, e misericordioso, nos concede o perdão, nós precisamos confiar nele. E é dia a dia, cada vez que vem na mente a culpa, vem a acusação, a palavra do acusador, a gente levar isso a Deus, pedir graça, pedir misericórdia e nos apropriarmos disso. Muito bom. Eu gostaria só de complementar essa pergunta para você mesma, Débora, que vem uma logo em seguida. Nós falamos de pecado, né? Aquilo que a gente entende realmente que nós cometemos. Mas apareceu uma pergunta aqui, às vezes, de pecado das fantasias e pecado do pensamento. Como é que a gente venceria isso também, esse tipo de pecado, ou esses tipos de pecado?
Irmãs, uma vez eu estava falando numa igreja e falei sobre que a gente não pode... Tem aquele versículo em 2 Coríntios 10, 5, que diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós precisamos levar cativo. É como aquele vencedor que sai arrastando nas cidades antigas o exército vencido, puxando ele pelas correntes, e ele vem vindo. Assim tem que ser os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos têm que ficar lá atrás e a gente puxando ele, coordenando. Não é eles mandando na gente. Mas eu estava falando sobre isso e falei... Eu tinha preparado tudo falando sobre o pensamento, e na hora veio uma palavra para mim também. Nós não podemos ser escravas, sermos sujeitas ou condicionadas pelos nossos pensamentos, nem pelos nossos sentimentos. Na hora que eu falei a palavra sentimento, veio assim, puf, essa foi para você. Porque eu estava precisando ouvir aquilo, entendeu? Muitas vezes, nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles viajam. Se a gente der asa para eles, eles vão para muito longe da presença de Deus, né? Então, eu creio que nós precisamos analisar. Diz que você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então, quando vier qualquer tipo de pensamento impuro, ou quer seja impureza sexual, quer seja maldade do nosso coração, porque nós temos muita maldade no nosso coração. Quando vêm os pensamentos de inveja, pensamento orgulhoso, esse tipo de pensamento, todo tipo de pensamento, nós temos que levá-lo para ver se ele está de acordo com nossa vida cristã, com a fé que nós professamos, com o que a palavra de Deus nos diz, né? Precisamos confrontar aquele pensamento antes de dar asa para ele. Então, precisamos levar cativo todo pensamento. Precisamos encher nosso pensamento com coisas que vêm de Deus. Filipenses 4:8 diz: tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, às vezes, a gente está enchendo a cabeça e o nosso coração com pensamentos impuros, com coisas desagradáveis, com filmes, às vezes até pornográficos, com coisa que a gente vê, conversas, né, que não agradam a Deus. Nosso coração vai ficar cheio disso, e a boca fala do que está cheio no coração. Então, nós precisamos nos encher do que é bom e orar. É oração, transformação da nossa mente pela renovação, como que é lá Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bom, muito obrigada. Quer comentar algo, Taidna? Que bom. Ela pensou, Taidna. Bom, vamos passar para um outro assunto aqui que também apareceu bastante, que é a identidade e papel da mulher na sociedade, né? Algo que a gente acorda pensando, acho que dorme também pensando e enfrentando, não só pensando. A pergunta vai ser direcionada à Aline. E ela é: como lidar com o sentimento de estar sempre aquém quando vemos tantas super mulheres no Instagram, no Facebook, né? Tem vários. Aqui a gente colocou Instagram, gente, mas às vezes até na rua a gente passa assim, vê uma mulher e fala: gente, ela não tem problema, não é assim? Vamos lá, Aline. Na igreja é um pouquinho mais difícil, né? A gente achar essas aí que a gente considera super mulheres, mas nas redes sociais é mais fácil um pouquinho, porque a gente vê só um
um lado da vida que elas querem mostrar. E é assim com a gente também, né? A gente não fica postando os nossos perrengues nas nossas redes sociais. Então, a gente posta o que a gente quer compartilhar de bom que acontece na nossa vida. E, de fato, hoje, tem sido difícil em diversas áreas. É difícil ser mãe, né, o seu parto, se você não fizer daquele jeito, não valeu. A alimentação do seu filho, se não for daquele jeito, você é uma péssima mãe. Na educação, se você não fizer de uma certa forma também, você não é uma mãe que educa direito o seu filho. Com exercícios físicos, a mesma coisa. Então, assim, é um padrão difícil. As mulheres já ficam ali tentando conciliar diversos pratinhos, né? Porque nós somos tão multitarefas, nós temos tantas coisas que nós fazemos e realizamos nos nossos diversos papéis aí que a gente tem em casa, na igreja, na sociedade. Então, é um desafio. Mas o que eu diria, como lidar, né? Na verdade, assim, o padrão não é o Instagram, não é o Facebook, não é nenhuma rede social. O padrão, inclusive, não é, em última instância, a mulher piedosa da sua igreja. Ela é, sim, alguém que você deve buscar para caminhar junto, para te orientar, como nós vemos em Tito 2, né? Que as mais maduras têm que ensinar as mais jovens, mas o padrão é Cristo. E, às vezes, a gente está colocando em cima de nós, minhas irmãs, fardos que o Senhor nunca colocou. E a gente está deixando, às vezes, as redes sociais da vida e as blogueiras, as que estão ali sendo experts. Às vezes, a pessoa tem um filho de 1 ano e já sabe como criar filhos para o resto da vida, está dando aula ali de como criar filhos, né? A gente tem visto essas experts nos assuntos de algo que elas estão engatinhando. Eu estou com os meus filhos aí com 18 e 15 e, gente, eu estou a cada dia aprendendo. Estou longe de me achar uma expert em maternidade, em criação de filhos. Então, lembre-se de que você tem que buscar na palavra de Deus o que o Senhor pede de você. Não coloque sobre você fardos que o Senhor nunca colocou. De novo, trazendo um dos livros aqui que eu gosto muito, que eu citei ontem, Mentiras que as Mulheres Acreditam, no capítulo sobre prioridades, sobre o que buscar como prioridades, eu acho tão legal que tem uma hora que ela fala assim, que Jesus, tem um versículo que ele fala, eu fiz tudo que o Pai me confiou. Mas imaginou quantas pessoas Jesus frustrou na vida dele? Porque várias vezes as pessoas chegavam e falavam, Senhor, importa que o Senhor vá para lá, curar não sei quem, que o Senhor vem para cá. E ele não ia na agenda das pessoas, ele não fez o que todo mundo achava que ele deveria fazer. E o problema é que a gente fica querendo suprir as expectativas das pessoas, ao invés de buscar o que Deus te pede. Agora, o que Deus realmente pede para a gente, aí eu não devo negligenciar. Meu papel como esposa, como mãe, ser uma boa profissional quando você trabalha fora, porque toda mulher trabalha, dentro ou fora de casa. Então, é isso que eu diria para vocês. O sentimento de estar aquém é porque você não está se comparando com algo que é real. A vida de rede social é um feed melhorado. Aí eu deixo aqui a dica de um livro sensacional. Depois eu vou receber uma comissão ali do pessoal da livraria, porque eu estou que indico o livro, hein? Equilíbrio Social na Era Digital. Um livro sensacional que fala como a gente lidar com esses dilemas todos das redes sociais. E acreditem, minhas irmãs, nós como crentes, nós temos que tomar mais cuidado em como lidar com o post alheio do que com o que eu vou postar. Porque até a maioria de nós toma um cuidadinho com o que vai postar, né? A gente não posta qualquer coisa, mas agora o meu sentimento de inveja, o meu sentimento com o post da irmã, de julgamento, inclusive, né, com o post da irmã, isso a gente tem que cuidar bastante. Então, é isso que eu deixaria para vocês. Que bom, obrigada. Taidina, você gostaria de complementar? Eu queria acrescentar só uma dica prática de como a gente poderia ter um caminho para lidar com isso, que é tendo amizades reais. Eu acho que a gente tem perdido muito isso. A gente tem cada vez mais passado tempo nas redes sociais, lidando com pessoas que a gente conhece muito pouco ou não conhece e querendo espelhar a nossa vida de acordo com essas pessoas. Se a gente passasse mais tempo compartilhando a vida real com pessoas reais, que são vulneráveis, que são frágeis, como nós somos, são pessoas que têm problemas, conhecendo aquele quartinho da bagunça que todo mundo tem, mas que a gente não deixa aquela visita aleatória entrar, mas a gente precisa ter aquelas pessoas que conhecem o quartinho da bagunça da nossa casa, que deixam a gente conhecer o quartinho da bagunça da casa delas, porque isso faz com que a gente perceba que a gente é igual. Que todo mundo tem problema, que todo mundo tem falhas, e aí a gente para de se comparar com o perfeito que não é real, né? Muito bom. Já que você complementou, a próxima vai para você também. Vamos lá. A próxima, a gente traz a pergunta: como criar um espaço para a mulher nesse tempo de obrigações que são impostos pela sociedade no geral?
como as criadas de uma mulher têm que ter filho, casar e etc. Vamos lá. Forte, né? Eu acho que, assim, a gente precisa entender algumas coisas a respeito dessa pergunta, que ela tem várias nuances, né? Exatamente. Primeiro, ela fala de obrigações impostas pela sociedade e tudo. Então, a princípio, eu acho que a gente precisa estabelecer que a gente precisa reconhecer que tem muitas vozes hoje querendo dizer para nós, especialmente para nós, mulheres, o que é ser mulher, como ser uma mulher livre, como ser uma mulher desimpedida, e isso é feito levando a gente a rejeitar padrões, como, por exemplo, o casamento, rejeitar a maternidade, como se isso fosse grandes fardos para nós mulheres, quando a Bíblia traz isso como uma grande bênção. Por outro lado, de fato, existem também alguns padrões que às vezes são impostos, principalmente aqui no âmbito religioso, de que a mulher ela só tem valor se ela for esposa e mãe, trabalha em casa e etc. E a realidade que a gente vê é que existem muitas mulheres que são servas de Deus, que são mulheres piedosas, são tementes ao Senhor, e que talvez não terão filhos, talvez não se casarão, talvez trabalharão fora de casa, e isso vai de acordo com o propósito que Deus tem para cada uma delas. Então, eu acho que é necessário dar um passo para trás aqui no entendimento dessa pergunta, e o que é uma mulher ser livre? Tem que pensar isso, entender isso primeiro, para depois desejar essa liberdade. E aí, ela fala como criar esse espaço, e eu entendo que para criar esse espaço, o que nós, como igreja, podemos fazer é criar um ambiente onde as mulheres consigam discernir e entender o que é influência da cultura secular e o que é a vocação, o plano de Deus para cada uma de nós. E aí, sim, a gente entender que a liberdade que nós temos é uma liberdade em Cristo, que é uma liberdade para nós vivermos de acordo com o que Ele diz que nós somos, de acordo com o que Ele diz que é a nossa identidade. Muito bom. Muito obrigada. Alguém quer complementar? Aline? Eu só queria dar um exemplo, quando eu falei para vocês das meninas da igreja, as meninas são muito suscetíveis a essa cultura imposta. Nossas meninas precisam serem orientadas sobre o padrão bíblico. O que é que o Senhor espera de você como esposa, como filha, como mãe, como cunhada, como nora? O que é que o Senhor espera? Nos encontros das mulheres, nós convidamos as meninas para participarem acima de 13 anos, de todos os temas que são pertinentes com sacerdócio, o marido, o papel da mulher na casa, educação de filhos. Pensa que elas cada vez estão mais cativas a esse encontro. Nós temos tido um número frequente de meninas aumentando a cada reunião, porque elas têm dúvidas. Quando a Bíblia recomenda que as mais velhas ensinem as mais novas, passa muito por isso. Nós precisamos incutir nas nossas meninas que é possível, sim, ser mãe, é possível ser esposa, é possível trabalhar fora, não há demérito de uma para outra. Não é isso que o Senhor olha, até porque o Senhor só vai cobrar o talento que Ele deu. O Senhor não cobrou para quem Ele deu 1 que devolvesse 10. Ele só vai cobrar aquilo que Ele deu. Então, a tua habilidade vai ser cobrada naquilo que você entregar como dom e talento de Deus. E eu acho que nós precisamos, sim, incutir nas meninas mais novas. Além de nós que estamos aqui, eu acho que a maioria não são jovens, adolescentes, mas é entender nosso papel, nossa identidade. É nossa identidade em Cristo, e com isso vem satisfação, contentamento. Entender que é nesse contexto que Deus nos colocou, e é nesse que Ele quer que a gente frutifique. Muito bom, muito obrigada. E, na verdade, eu acho que isso traz já esse direcionamento de uma pergunta que nós tínhamos aqui sobre a adolescência, né? Que você traz como as adolescentes, como as jovens têm buscado. Eu vou só me adiantar aqui e vou passar para uma outra temática também que a gente recebeu e que a gente também discute aqui nas reuniões de mulheres, nos cursos. Recente, nós terminamos um livro sobre isso, que é Trabalho Dentro e Fora do Lar. E a Aline, numa fala dela, colocou: toda mulher trabalha.
é o nome também do livro, fazendo propaganda também, tá, Aline? Exatamente. Livro excelente da Naná Castilho aí, e da Cláudia Lotti. Muito bom. E aí, já que a gente veio falando sobre as mídias sociais, de como as mulheres estão se apresentando lá fora, né? Por outro lado, o que a gente vê na nossa realidade, tem uma pergunta que fala sobre valorização. Para você, Débora, essa. Vamos lá. Por que não me sinto valorizada por não trabalhar fora? Ai. Eu creio, irmãs, que é aquilo que a Aline falou aqui. Às vezes a gente dá ibope para alguém que não é a pessoa indicada para nos medir. Eu fazia faculdade, fiz faculdade de artes, teatro. E, numa das aulas, uma professora, eu estava quieta lá no cantinho, ela estava filmando, e, de repente, eu comentei com a minha amiga do lado, eu fiz uma pergunta só mexendo a boca, para não fazer barulho, para não atrapalhar a gravação, mas acho que distraiu ela. E essa professora ficou muito nervosa, e ela berrou comigo, e ela me xingou dos nomes mais feios que eu nunca tinha nem ouvido. E eu fui embora para casa, eu morava no Gama, moro agora pertinho, mas na época eu morava lá. Eu saí do Conic e fui dirigindo, chorando, até o Catetinho. Quando eu virei, e todas as vezes que eu viro naquele Catetinho, eu me lembro disso. Quando eu virei o carro no Catetinho, eu falei, peraí, por que eu estou dando tanto ibope para essa mulher? Porque essa mulher fez comigo e falou que eu sou isso, eu sou aquilo outro. Porque essa mulher não me conhece de verdade, essa mulher não me ama, eu tenho quem me conhece, eu tenho quem me ama, eu sei o meu valor, não preciso dar tanta moral para o que ela falou. Então, às vezes, há uma situação, e aí daquela hora eu falei, pode parar de chorar, eu mesmo dei a bronca em mim, né? Enxuguei as lágrimas, e toda vez que eu passo ali eu me lembro dessa história. Porque, às vezes, um olhar, quem foi que falou do olhar aqui, que alguém foi a Kelly, né? Alguém olha diferente, já acha que é alguma coisa, a gente dá muito peso para o que outra pessoa está fazendo, falando em relação a gente. O nosso valor, gente, não pode ser medido pelo reconhecimento de outros nossos. Os livros do Max Lucado, para crianças, são maravilhosos e eles são bons para a gente, sabe? É o nariz, né? A gente não pode ser medido pelo que os outros querem que a gente seja. Nosso padrão é Deus, como a Aline já falou, né? A gente tem que pensar o que Deus pensa de nós. E Ele tem um propósito para cada uma de nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele. A palavra feitura é poema. Nós somos a obra de arte, a melhor obra de arte feita por Ele, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, Deus tem um propósito para cada uma de nós. Nós não caímos de paraquedas, Ele não nos jogou de paraquedas onde a gente está. Se você está na sua casa só, trabalhando no lar, que não é só apenas, é muito no lar. Se você trabalha no lar e fora de casa, ou onde Deus te plantou, é porque Ele tem uma bênção para você ali, e Ele tem bênção para outras pessoas através de você ali. Então, o nosso valor é medido por Deus, né? A mulher tem múltiplos papéis. Provérbios 31, a gente vê como ela era grandiosa. Tito, a Aline já fala sobre que a nossa principal missão como mulher, se você é uma mulher casada, é ser uma boa esposa, é ser boa mãe de filhos, é ser uma boa dona de casa, mas você também pode usar os seus talentos. A dinâmica familiar,
as necessidades, às vezes, nos fazem ter que trabalhar para ajudar no suprimento das necessidades financeiras da família, mas essa decisão tem que ser tomada aos pés do Senhor Jesus, você e seu esposo, conversando, não tem que dar satisfação à sociedade, se é mais, se é menos, né? O que é, o que não é diante de Deus que a gente tem que fazer, e este é o nosso valor, Deus que valoriza a gente. Bom, muito obrigada. Alguém gostaria de complementar? A Kênia, a Aline? Não, eu só diria que um pouco dessa questão de não se sentir valorizada tem um pouco a ver que a gente confunde o ser com, né, com o que eu faço, na verdade. Então, já viu quando a gente vai se apresentar, a maioria das vezes a gente fala assim, eu sou a Maria, enfermeira. Né, eu sou a Kelly, professora. Eu sou a Aline, bancária. Então, às vezes, a gente coloca a nossa identidade no que a gente faz. E, às vezes, quando você coloca, eu sou, sei, mãe, esposa, dona de casa, você acha que isso tem menos valor diante de Deus, mas não. Né? Na verdade, o que nós temos que lembrar é que qualquer coisa que a gente faça, um prato que a gente lava, uma fralda que a gente troca, a gente tem que fazer isso como para o Senhor, lembrando que Ele está vendo o coração daquela que está trabalhando dentro e fora de casa. Aí acho que vai até emendar com a próxima pergunta, né? Eu já estou entrando até na resposta da próxima, né? Deixa eu não me adiantar, não. Deixa Fique você à falar vontade. aí. Se você quiser também, né, comentar, que é esse papel mesmo, né, de trabalhar fora. Fica à vontade. Porque a outra pergunta é se é mais espiritual ficar em casa, né? Isso, Que eu acho do que era, trabalhar então, assim, não tem isso. Porque é os dois lados da história. O mundo diz, às vezes, que você só tem valor se você trabalha fora, se você é uma profissional bem-sucedida. E, às vezes, o mundo não entende. Eu, por exemplo, lá no meu trabalho, eu sofro uma pressão para crescer na minha carreira. Né? E eu digo, não, eu quero ficar aqui trabalhando 6 horas, porque o meu tempo é muito importante com as outras coisas que eu quero fazer, né? Como esposa, como mãe, como esposa de pastor. E até para cuidar da gente, para você ter um tempo para ir na academia, né? Para fazer alguma coisa, tem todo esse lado aí. Então, as pessoas pensam, como assim? Não é normal uma pessoa não querer, né, só viver em função... E a igreja, por outro lado, tem vindo com o extremo que a Taidna comentou, que é de julgar super espiritual quem só, né, quem faz homeschooling, por exemplo, ou quem não trabalha fora, opta por ficar. Mas as realidades que nós vivemos são completamente diferentes. Tem aquelas, como a Débora mencionou, que trabalham fora porque a família precisa. Né? Porque a família precisa de um complemento da renda. Tem aquelas que não, trabalham porque querem. Né? E, gente, ninguém pode julgar. É só você, com o seu marido, a sua família, que vão poder sentar e juntas conversar e entender. Qual que é o problema? O problema é quando, a despeito do que o meu marido pensa, eu sou insubmissa e quero trabalhar cada vez mais e quero inverter os papéis e acho que cabe a mim ser a provedora da minha casa. Mas não é mais espiritual ficar em casa, nem mais espiritual trabalhar fora. Acho que isso não tem a ver. Né? Na verdade, cada caso é um caso e cada mulher aqui tem um conjunto de circunstâncias muito específicas. Então, não dá para eu dizer que o que se aplica a Kênia exatamente se aplica a mim. Né? Cada uma sabe as circunstâncias que tem enfrentado. Então, é o nosso coração que a gente tem que sondar. O problema está lá no coração, nas motivações do porquê você fica em casa ou porquê você quer sair de casa. Então, é isso. É isso mesmo. Não é o onde, porque trabalhar a gente está trabalhando. Sim. Desde a hora que levanta, sendo visto ou não visto. Às vezes eles vão dormir e o nosso trabalho não vai ser visto. Mas é o como a gente tem feito. E esse como faz toda a diferença. Porque quando você mesmo disse, onde você trabalha? Eu sou professora, eu sou arquiteta, eu sou... E aí cada um vai listando o que sou. E, culturalmente, nós queremos impor para aquela mulher que cuida da casa dela que eu sou dona de casa ou eu sou do lar, é uma forma depreciativa da função dela. E quem está fora sabe que é um privilégio estar dentro. Porque quem está trabalhando o dia inteiro queria poder, no meio da tarde, estar com os filhos, deitar um pouquinho e descansar. Eu parei de trabalhar por 9 anos quando o meu primeiro filho nasceu. E foi uma opção já trabalhava, de organização financeira da casa, familiar, e eu disse, não vamos ter babá, e eu vou cuidar. Isso são decisões familiares. E isso hoje impacta a minha aposentadoria, porque eu já estaria aposentada. Mas eu não posso olhar para trás e ter nenhum tipo de dor a respeito disso, porque todas as fraldinhas, todos os parquinhos, todas as refeições foram preparadas por mim.
E hoje eu posso ouvir de um filho de 25 anos que ele tem memórias felizes do cheiro do bolo que eu assava, das histórias que eu contava, dos banhos, dos filmes que eu assisti junto na televisão, de todas as séries infantis que eu assisti com a Bruna, de princesa. Então, são tempos preciosos que a gente tem que saber onde gastar. A gente tem que avaliar numa perspectiva também que quem trabalha fora e dentro da casa, às vezes você avalia a mãe dentro da casa, a mulher dentro da casa, e ela não é bem-sucedida em todas as áreas. Ela trabalha fora e ela também não é bem-sucedida em todas as áreas. É por isso que eu acho, e eu continuo acreditando, que é o como. É o como eu tenho feito isso, é como para o Senhor, e a melhor forma possível, porque aí a culpa é removida. Hoje, o que permeia as mulheres que trabalham fora é sentimento de culpa. Então, quando chega em casa, os filhos não são corrigidos. Por quê? Porque eu tenho culpa de estar longe deles. E aí nós invertemos o padrão. Então, não é o trabalhar fora, é como eu me sinto. Tudo passa, é como eu me vejo. E se eu me ver trabalhando o dia inteiro para ajudar a cuidar dessa família e ser uma fiel ajudadora do meu marido, quando eu chego à noite, não tem culpa se o jantar não é o melhor. Não tem culpa se a louça vai dormir na pia. Não tem culpa se amanhã a tarefa não foi completa. E aqui está falando uma educadora. Pensa que eu sou sensível a isso. Quando a família diz, não conseguimos nos organizar ontem, gente, está tudo bem. Ninguém morre por um dever de casa não feito. E ninguém vai se desnutrir porque hoje não tinha legumes no jantar. O sentimento de culpa é que faz a mãe e a esposa achar que ela não pode trabalhar fora, ou quando ela trabalha dentro, que não há mérito nisso. Nenhuma das coisas está certa. É para o Senhor. E é o como eu faço para Ele. Eu gostaria de ressaltar assim também que se você coloca no lugar de Deus outras coisas, aí acho que o nosso coração fica no lugar errado, né? Então, muitas vezes nós colocamos o nosso trabalho no lugar de Deus. Quer dizer, é verdade, estava confundindo aqui. A gente coloca em primeiro lugar na nossa vida o nosso trabalho. Então, vivemos para o trabalho, é só o trabalho, você só fala do seu trabalho. Eu já me vi várias vezes assim, o Giovanni já falava assim para mim, eu já sei tudo que aconteceu lá, na escola. Já conheço todos os seus alunos, porque você só está falando aí. É quando nós negligenciamos o trono do Senhor, que também não deve ser a minha casa. Eu gosto muito de pensar que o Senhor nos chamou diante de todas as coisas. A primeira coisa foi para estar com Ele, andar com Ele. Quando nós andamos com Cristo, é tudo muito diferente, né? Então, nós vamos saber escolher as nossas prioridades, vamos saber o que eu devo fazer primeiro, o que é mais urgente, é a prova da criança, então eu vou deixar a minha louça lá, né? Foi um compromisso que eu organizei na igreja. Então, assim, eu fico assim, às vezes tão triste. Às vezes eu converso com alguma irmã e falo assim, eu não vi você aqui, a gente teve uma atividade assim, não vim, eu tinha que lavar roupa. Eu também tenho. Então, assim, nós negligenciamos coisas que vão produzir valores tão importantes para a nossa vida, ensinamento para os nossos filhos, né? Porque muitas vezes nos enrolamos com os afazeres, não temos as nossas prioridades. Então, eu gostaria assim, de ressaltar, o nosso primeiro chamado é para estar com o Senhor. Aí cuida da sua casa, faz o seu trabalho, planeja, porque afinal, como a Aline falou, a gente também já leu esse livro, toda mulher trabalha. Umas mais do que as outras, eu tenho consciência, mas todas nós trabalhamos. E onde nós colocamos o nosso coração é fundamental. Só uma coisa, a gente cuidar do nosso próprio coração. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Às vezes, nós fazemos as coisas querendo receber gratidão, reconhecimento, elogio, aplauso. Nós não podemos fazer isso.
temos que fazer para o Senhor, para agradar o Senhor. Ninguém elogia a louça lavada, né? Não, se vier elogio, graças a Deus, louvado seja Deus, receba o elogio, Senhor. Mas não ficar nessa dependência. Se a gente ficar, gente, vai ser horrível. Ninguém vai ficar elogiando a louça lavada. E ela não acaba. Quando eu esqueço a gratidão, né, no final das conferências, eu vou agradecendo todo mundo que ajuda. E às vezes eu esqueço alguém. Eu chego depois e falo, olha, que bom que eu não te agradeci, que você não recebeu o reconhecimento. Porque quando o galardão é do Senhor, é maior ainda, né? Porque aquele que é louvado aqui pelos homens já perdeu o galardão no céu. Então, assim, não esperem mesmo, minhas irmãs. A gente vai sempre se frustrar, se decepcionar, né? Se ficarmos na expectativa do reconhecimento. Muito bom. Gente, enquanto nós estamos aqui, eu vou falar de mim, tá? Estou um pouquinho preocupada com o horário. Mas aí eu olho para uma mesa que ficou de me dar alguns comandos e falo assim, tá ótimo, pode seguir, só para vocês saberem. E quando nós subimos aqui, todas, né, eu acho que a grande maioria estava assim com o coração bem ali vibrando, bem forte. Agora, às vezes eu falo assim, eu vou passar para a próxima. Ela, não, eu quero responder. Eu falo, nossa, está ótimo. Então, nós vamos continuar mais um pouquinho, tá? Eu sei que nós já excedemos um pouco o que estava planejado. Eu peço só para vocês terem um pouco mais, assim, de paciência. Eu acredito que as temáticas estão bem, vamos falar assim, bem atuais. Está na nossa temática central, né, das mulheres fortes. E a gente vai seguir, tá bom? E vocês fiquem à vontade, a Taide, a Kelly, se em algum momento vocês quiserem fazer alguma interferência, tá? Então, a próxima, Taide, eu vou direcionar para você, já que agora ela está. Como você vê o papel da mulher cristã na sociedade, que busca fazer diferença através de ações de serviço e cuidado, que tem a aprovação do seu marido, mas, às vezes, por falta de conhecimento do que é ser mulher cristã ativa, é questionada e incompreendida por outras mulheres cristãs? Eu acho essa pergunta muito relevante, justamente porque nos dá o espaço de trazer esse conhecimento de como é ser uma mulher cristã ativa na sociedade. E eu acho que é relevante a gente entender que a Bíblia, ela coloca o lar para nós como uma prioridade, mas não coloca como uma prisão. Como a Débora mencionou, Provérbios 31, a gente vê ali uma mulher que ela cuida do seu lar, mas que ela também age fora. Ela trabalha no comércio, ela ajuda os pobres, ela influencia a sociedade de diversas formas. Então, a gente vê ela agindo, ela levando a fé dela para muito além das paredes da casa. E a gente vê esse padrão também no Novo Testamento, para não dizer, né, que um é diferente do outro. Lá no Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, a Priscila, que era esposa de Áquila. Ela, junto com o marido, eles eram fabricadores de tendas. E era uma mulher que é retratada como uma mulher temente ao Senhor, alguém que se entregou ao Evangelho e, inclusive, abriu o seu lar para receber a igreja. A gente tem também em Atos a Lídia, que era comerciante, vendia púrpura. Também é registrada especificamente, falando, é uma mulher temente ao Senhor. Ela falou, se vocês acham que eu sou crente, vamos lá em casa, eu quero abrir a minha casa para a igreja também. Então, a gente tem diversas situações de mulheres que são retratadas como mulheres crentes, tementes ao Senhor, servas de Cristo e que trabalhavam fora. Então, a gente percebe que não existe na Bíblia uma proibição de que a mulher trabalhe fora. Mas existe na Bíblia uma prioridade, uma ordem de prioridade. Se a mulher ela é mãe ou ela é casada, ela precisa priorizar o seu lar. Então, trabalhar fora, ok, mas não despreze a sua função dentro do seu lar. Isso você não pode fazer. E só para fechar, na pergunta, a pessoa que mandou fala especificamente que tem a concordância do esposo. E eu acho isso fundamental. Eu não vou nem entrar se é questão de submissão ou não, porque eu acho que nem precisa. É uma questão muito prática, porque se o seu esposo não concorda, você vai estar só pegando mais uma função para as suas costas, para você ficar extremamente exausta e ter uma vida infeliz.
Porque para você trabalhar fora, você precisa de uma ajuda em casa. E não é inversão de papéis, é simplesmente uma distribuição de atividades práticas do dia a dia. Então, o marido também precisa estar nessa decisão, tem que ser algo conversado, como já foi dito aqui, para que você simplesmente não fique sendo serva de dois senhores ali da casa e do trabalho, não dá conta de nada e ficar com jornada tripla, quádrupla e etc. Né? Sim. Alguém quer complementar essa pergunta? Só tem um pedacinho da pergunta que fala sobre crítica, né, de outras mulheres. É. Acho que ela termina De falando novo, sobre volta isso. na questão das E é críticas, né? interessante que no livro Toda Mulher Trabalha, tem uma pesquisa no começo, né, que elas contam ali, as autoras, e que elas falam que as mulheres eram muito criticadas pelas formas de lidarem ali com essa questão do trabalho, ou seja, ficando em casa ou saindo de casa, e principalmente pelas mulheres da igreja e da família, né, pelas mais próximas. Então, minhas irmãs, nós temos que acolher, né, ao invés de apontar o dedo e criticar. Nós temos que ajudar, que aconselhar, que chegar naquela irmã que você, por acaso, está olhando, talvez pensando que ela está exagerando, né, no tempo que ela está dispensando ali para um trabalho fora de casa. E não é criticar, não é apontar o dedo, é talvez sentar com amor e aconselhar, mostrar o que a Tádina falou, a prioridade é a sua casa, como você acha que poderia repensar isso, né? Então, assim, a crítica não é o melhor jeito. Dizem que existe crítica construtiva, não sei. Eu sei que o que a Bíblia diz, a Bíblia chama a crítica construtiva de exortação, de admoestação. E nós, como mulheres cristãs, somos chamadas a fazer isso, sim, quando vemos que alguma irmã da igreja tem pecado, inclusive nessa área do trabalho. Mas isso é feito diretamente para a irmã, não é falando dela para todo mundo, e isso é feito com muito amor. Isso não é feito apontando o dedo, né? Acho que você queria falar. Não? Muito bom, então. A gente fecha essa temática. Vamos abrir uma outra temática, que é relacionamento e família. Então, minha proposta é a gente falar de relacionamento e família e, de repente, a gente fazer uma pergunta sobre maternidade, né? Muitas aqui são mães. Então, a gente faz essas duas temáticas e a gente encerra. Tudo bem para vocês? Podemos? Vamos lá. Kelly, essa pergunta é para você. Vou começar com você. Por que perdoamos a traição, mas nunca esquecemos? E como superar a dor? Acaba que ficou naquela mesma pergunta, né? Então, repete ela aí. Como perdoamos a traição, mas nunca esquecemos? Olha só, a gente perdoa, mas não esquece. Porque o esquecer, voltando, né, faz parte da nossa natureza, né? Mas não significa que você perdoou e você não vai mais se lembrar. É como você tem um corte e eu falo muito do acidente da Rebeca, né? Que quando ela teve o acidente e se feriu demais. No início doeu muito, doeu para todos nós de casa. Nós ficamos apavorados e demorou um tempo para cicatrizar. E eu tinha muita preocupação como que seria isso para a Rebeca quando ela ficasse mocinha e toda aquela cicatriz. E ela ainda pequenininha, Deus usou a Rebeca de uma maneira extraordinária lá em Moçambique. E eu falei para ela assim: olha, filha, como está doendo, mamãe vai cuidar. E acho que eu sofria mais do que ela. Ela virou, mostrou o bracinho e falou assim: mamãe, como Deus é bom, né? Aí ela falou assim: mãe, no acidente eu podia ter perdido esse braço e eu ainda estou com ele. Então, assim, você perdoa, a cicatriz ficou ali. Não deve doer mais. Você não deve ficar falando daquilo, jogando na cara da pessoa, ou até mesmo a pessoa, se foi você quem cometeu esse pecado. Leva tempo. O processo de cura leva tempo. Eu tive que tomar várias cautelas com a Rebeca, de usar determinados medicamentos, de não expor ao sol, de usar uma luva compressora, de levar em médicos, de esperar o tempo e de pedir a Deus, né, que cuidasse, que nos desse estratégias para cuidar da Rebeca. Então, assim, dói a traição? Dói, porque a infidelidade conjugal,
é algo assim que ninguém espera, ninguém quer. Nós falamos da mídia aqui. A mídia acha muito bonito. Fulano está no 6º casamento, olha lá, não é? Mas não, fulano separou com da fulano, mas anteontem postou que estavam tudo bem, beijinho, beijinho. E agora, não, ele já está com outra, não, ela está com outra. E a gente começa a acompanhar essas coisas. Olha o que nós vamos deixando a nossa mente parar e nós vamos nos amoldando aos padrões mundanos, deixamos entrar isso na nossa vida. Então, assim, é muito sério porque nós deixamos esses padrões mundanos entrar na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa. E nós vemos que nós precisamos buscar em Deus refúgio nesse processo de cicatrização. Agora, Deus, como eu falei antes, Ele joga no mar, no profundo mar do esquecimento. É uma metáfora. Não que Ele não seja capaz de lembrar mais daquele pecado, mas é a profundidade do perdão de Deus. Você pediu perdão para quem você feriu, contra quem você pecou, leva um tempo. Você pediu perdão, se arrependeu, você foi genuíno, vá e não peques mais, né? Segue a sua vida. E a acusação, o inimigo vai acusar. Agora, existem consequências desse pecado que ninguém pode fugir, né? O que a gente quer é uma vida de mar de rosas, sem sofrimento. Você vai, você peca e você não quer sofrer as consequências de uma traição. Uma traição não acontece do dia para a noite, né? Ela vai ali e ela demora 30 segundos para acontecer. 30 segundos você perde a confiança. A sua confiança vai por água abaixo. Agora, para você reconstruir a confiança no outro para quem você pecou, eu penso que eu tratei aqui os dois lados, né? A pessoa que cometeu a traição e também de outra pessoa ter cometido contra você. Leva tempo o processo. É árduo, tem consequências, nós não temos como fugir. E essas tribulações devem produzir em nós uma vida de santidade, né? Posso? Pode. Só lembrando que, mais ou menos parecido com aquilo que a gente já falou aqui um pouquinho, o perdoar também não pode estar sujeito ao nosso sentimento. Perdoar é mandamento. Perdoai-vos uns aos outros como eu vos perdoei. Então, nós precisamos perdoar. De vez em quando vem o sentimento, ele pode querer vir e a gente vai botar ele no lugar dele, né? Vai jogar ele fora, vai pedir a Deus misericórdia. Senhor, eu vou perdoar, eu quero perdoar, eu estou perdoando, encha o meu coração de perdão, do sentimento de perdão. Mas eu não posso dizer que não vou perdoar enquanto meu coração não estiver cheio de perdão. Não pode ser assim. É o contrário, é enganoso, né? É enganoso. A gente decide obedecer a Deus, a gente decide perdoar, a gente declara esse perdão e vai trabalhando dia a dia, até que a lembrança, porque como a Kelly falou, a gente não vai esquecer aquilo, mas até que a gente vai trabalhando até chegar ao ponto em que aquela lembrança não nos cause dor como antes. E né? quanto mais pessoas envolvidas, mais difícil é esse processo, Sim, né? mas Deus é poderoso. Deus é poderoso, então mais árduo vai ser esse processo, né? Então, eu conversando com uma pessoa que, infelizmente, a infidelidade conjugal por parte do marido foi com uma prima próxima. Gente, e aí? Envolve toda a família. Relacionamento da tia-avó, do não sei quem, do tia-avô com não sei quem, mas envolveu como diz lá em Goiânia, um murundum de gente, né? Que ficou difícil Adoro a situação. essas palavras goianas. Né? Foi um murundum de gente, mas o fato é que a infidelidade, a traição, ela é devastadora. E ela acaba com a vida familiar, né? Mas nós cremos em quem, gente? Um Deus Todo-Poderoso que renova, que restaura, refaz.
Não, só que eu estava comentando com o Eduardo sobre algumas perguntas, né? Eu fui ler e falei, como é que você responderia isso aqui? Teve umas pesadas. Aí essa foi uma que eu falei para ele, que foi uma pergunta pesada. Ele falou assim, eu responderia que a gente não esquece porque a gente tem cérebro. Então, homem, é muito prático, é simples assim, gente. Nós, né, nossa mente, a não ser que haja algum problema na nossa memória, a gente não esquece. Agora, de fato, tem que passar a doer menos e não tem que ser lançado em rosto. Só uma piadinha aqui para descontrair, porque o tema estava pesado. Então, vamos lá. Ah, né? Que bom, tá vendo? Olha, gente, tá ótimo. Bom, eu vou para a pergunta final dessa relação de relacionamento e família, que eu acredito também, indo nessa questão de traição, enfim. A pergunta ela é direcionada para você, Kênia. O que uma mulher pode considerar como abuso do marido à luz da Bíblia? Tá bem pesado. Casada de novo. Meu Tá Deus. vendo? É. A gente encurta as perguntas, mas coloca peso nelas. Então vamos lá. Vamos pensar na perspectiva do marido. O que Deus requer do marido? Ame vossas esposas como eu amo a igreja. Efésios. Em Colossenses 3, maridos, não tratem vossas esposas com amargura. Então aqui já vai a dica. Aí se você vai para Malaquias, diz assim: porque o Senhor Deus de Israel odeia o repúdio e aquele que cobre a violência com suas vestes. Se você for para Pedro, fala, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com vossa mulher, que é a parte mais frágil. Trate-a com dignidade, porque vocês são herdeiros da mesma graça. Então a própria palavra responde. Mulher tem que ser tratada com dignidade, com respeito, com doçura, com brandura. Do outro lado, você tem um marido que às vezes tem voz áspera, que às vezes é impaciente, que às vezes é prático demais e as respostas são curtas, e até a resposta curta é ofensivo porque dói, e a gente gosta dela bem completa. Se respondeu curto, já dói, nos mínimos detalhes. Deixa eu só e complementar. Ele não é assim. Às vezes meu marido fala assim, vamos ser prático, fala rápido. E eu digo, nossa, achei que eu poderia montar alguma tese, Isso assim, acontece sabe, só com de seu doutorado, né? Aí eu me Isso pra perco, a nós- hora que ele fala, anda rápido, aí que eu me perco. Enfim. Isso para nós já se torna às vezes ofensivo. Mas o que eu acho que a pergunta está nos fazendo não é minha percepção de doçura ou de brandura ou de grosseria, é um pouco mais do que isso. Porque a palavra grosseira, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, e nós podemos transformar a palavra grosseira em branda se a gente for contextualizar, se a gente puder conversar sobre isso. Mas quando aqui fala sobre o que seria abusivo, gente, nós temos várias formas de abuso. Nós temos abusos verbais, nós temos constrangimento, nós temos imposição, nós temos violência psicológica. Quando eu tanto vou falando e te pressionando, que você começa a achar que tudo aquilo é verdade a seu respeito. Quando minha decisão já não existe mais, porque eu sou constantemente persuadida a não fazer o que eu gostaria. Quando, diante dos meus filhos, é dirigido para mim palavras extremamente grosseiras, mas se o meu filho imediatamente me falar assim, eu vou repreendê-lo, o pai vai repreendê-lo, mas o pai se dirige à mãe de forma grosseira o tempo inteiro e não aceita esse comportamento em relação aos filhos. Quando isso começa a se tornar o padrão da tua casa, isso está indo contra a palavra de Deus. Quando nós chegamos a violências psicológicas, violências físicas e esse tipo de abuso, existe a lei dos homens. É bom que a gente entenda que além da lei de Deus, que dá para a gente todos os nortes que precisamos, toda forma de violência tem que ser denunciada. Então, a gente está fazendo aconselhamento com uma mulher. E até então, você vai trabalhando numa linha que é aceitável. Vamos tentar trabalhar essa natureza dele. Ele é muito rude. Ele não pode te expor na frente dos filhos. Vamos tentar um tratamento psicológico para ele. Vamos tentar uma terapia familiar para ele. Nós ainda estamos trabalhando numa esfera que é administrável. Entrou violência psicológica, física, emocional, que excede esse limite, é a lei dos homens, imediatamente. E aí nós queremos, enquanto mulheres cristãs, nos submeter a esse tipo de violência como aceitável. Não, ela não é aceitável. Nem como esposa de pastor, nem como membro da igreja Bethesda, nem como mulher em lugar nenhum.
Se esse homem me traz constrangimento público o tempo inteiro, se ele gera violência psicológica comigo, se há violência física na minha casa, existe a lei dos homens. Infelizmente, nós não temos como não dar a César o que é de César. E você, como advogada, sabe disso, né? O que é de César é de César. E nós, às vezes, nos iludimos tentando administrar situações que não são administráveis. E aqui, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu tive um conselheiro de 7 anos para cá. Os meus pais se separaram quando eu tinha 16 anos. Uma mãe muito crente, muito piedosa, linda, que se casou com um homem não crente. E esse julgo foi pesadíssimo, por causa de tudo isso aqui. Repúdio, desprezo, namoro fora do casamento, tudo isso eu pude ver. E a minha mãe sábia, aquela administradora do lar que tentava deixar tudo longe dos filhos. E chegou um momento que eu pensei assim, eu não quero lutar por esse casamento. E não havia violência física, não havia violência emocional, não, havia repúdio. E a minha mãe chegou à separação. E aí, há uns 7 anos atrás, eu fui fazer aconselhamento para liderar grupos de mulheres que podiam passar por alguma forma de abuso. E esse pastor me convenceu na palavra que é possível restaurar casamentos assim. Porque é a palavra. E eu pude olhar para a minha história e dizer como eu queria que a minha mãe tivesse tido um bom conselheiro como ele, para tentar talvez mudar aquela história. Talvez não fosse a vontade de Deus para minha casa, mas é possível? É possível. Nós não vamos jogar a toalha em casamentos que possam ter entrado em alguma crise, porque muitas delas, eu não sei se vocês sabem disso, mas quando eu trabalho com colégio, então o conselho tutelar, quando chega para a gente, os motivos da separação e das guardas compartilhadas, eles são extremamente fúteis. Infelizmente começa com a palavra dura dentro da casa, é a autoridade da mãe sendo retirada, é o desrespeito que começa, mas são pequenas coisas que vão começando, bobas, rotina da casa, e de repente os casais estão separados, e os filhos em guarda compartilhada em profundo sofrimento. Tem como entrar nessa história? Tem como entrar nessa história? Tem como ajudar essa mulher a se posicionar? Olha o que a Bíblia diz sobre ela. Ela pode ser uma peça mais frágil, e por isso ela precisa ser cuidada com amor. E aí eu digo para as meninas mais novas, você não pode entrar no namoro quando o seu namorado já tem linguagem ríspida, dura, grosseira. Se afaste desse rapaz. Isso não vai melhorar quando casar, isso só vai piorar, porque ainda tem um romantismo atrás de tudo isso. E depois que você se casar, isso vai ser potencializado. Se o príncipe no namoro já fica com as grosserias após o casamento, que dirá quando essas grosserias já são nítidas? Cuidado. Falou de forma ríspida? Vamos conversar mais tarde sobre isso. Eu não quero que você se dirija a mim dessa forma. Me desacatou publicamente? Não quero que isso aconteça nunca mais. Comece a colocar todas as coisas nos seus lugares, para que a sua forma de se dirigir ao marido e ele a você seja respeitosa e os limites sejam preservados. Porque esse passo que você dá para frente, deixando ele agir assim, vai virar mais um, e vai virar 2, e vai virar 10, e de repente ele se torna abusivo. Ele teve um início, e às vezes no início ele não era abusivo, mas ele se torna. É muito grave. Muito bom, obrigada, viu? Alguém quer complementar? Bom, vou passar para a última pergunta. E sobre maternidade agora vai ser o assunto. Eu gostaria de direcionar para você, Taidna. Bom, a Kelly iniciou e você encerra. Como lidar com os erros que cometemos na maternidade? Como diz a Aline, eu acho que foi bem proposital, né? Viu? Para ser bem sincera para você aqui essa pergunta. Como diz a Aline, eu estou engatinhando ainda com uma filha de 2 anos, mas quando eu penso nisso, eu gosto muito de lembrar de uma situação que eu vivi com a Esther, minha filha, com 2 semanas que ela tinha de vida. Eu simplesmente, irmãs, não conseguia dormir, porque eu achava que se eu não ficasse vigiando ela ali em cima o tempo todo, ia acontecer alguma coisa. Eu achava que eu precisava... Exatamente, eu achava que eu tinha que ficar olhando o tempo todo. E eu não conseguia confiar nem no Tiago olhando, nem na minha mãe, que estava lá em casa ajudando a gente. E aí, obviamente, com 2 semanas isso ficou insustentável. E Deus mandou uma palavra muito claramente ao meu coração. Foi uma experiência muito, muito impressionante para mim, assim, com Deus. Foi muito nítido a forma como Ele falou comigo.
Desculpa. Tudo que é com maternidade, a gente fica emocionado, né? Ele falou para mim assim, muito claramente que se ele não guardasse a casa, seria em vão eu guardar, né? Como diz lá no Salmo, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, foi muito claro para mim, tirou um peso tão grande dos meus ombros, de que é Ele que cuida. É Ele que cuida. Eu podia ficar ali 24 horas, mas se o Senhor não estivesse cuidando, alguma coisa aconteceria. E lógico que a gente falha, lógico que a gente ainda se sente culpado em vários momentos, mas eu gosto muito de lembrar disso, porque isso tira esse peso das minhas costas, de eu me colocar no meu lugar e colocar o Senhor no lugar dele. De eu entender que eu sou imperfeita e só o Senhor é perfeito. De eu entender que eu não tenho poder para quase nada, mas que Ele tem poder para fazer todas as coisas. De eu entender que Ele tem atributos que Ele não comunicou para mim. Ele não me deu perfeição, Ele não me deu onipresença, como eu gostaria muito, mas não deu, Ele não deu onipotência. Então, a gente precisa simplesmente se colocar no seu lugar. Você se colocar no seu lugar, eu me colocar no meu lugar de mulher falha, pecadora, e colocar Deus no lugar dele de todo-poderoso, que nos guarda e que cuida de nós de forma perfeita e maravilhosa. Gostaria de complementar essa fase da maternidade, assim, como acho que na maioria das pessoas também, para mim também não foi fácil, né, acostumar com o bebê em casa. Mas um conselho prático que eu acho que a gente precisa, como mulheres, né, mais experientes, não recriminar, né, quem está iniciando, mas acolher, falar palavras incentivadoras e não ficar, mas no meu tempo era assim, que eu fazia isso, eu fazia assado. Beleza, foi no seu tempo, deixa a irmã, coitada, né? Então, mas também a mulher mais velha acolher, ajudar muitas vezes no silêncio, mas de uma maneira prática para ajudar, né, uma situação difícil que está vivendo, ela acolher, a mais nova também ter o coração aberto para aprender com as mais velhas, né, porque as mais velhas já andaram um bom tempo, mas também as mais velhas, eu falo isso, aprendam também com as mais novas, porque eu fico mesmo vendo as meninas mais novas hoje com os bebês, assim, e assim, ensinando tanta coisa. Eu falei, nossa, se eu soubesse isso na minha época, né, seria tão bom. Então, é a gente ser humilde, é a gente ter o nosso coração aberto, é amor para acolher, para abraçar, não recriminar que está errando, que eu dava isso, eu dava aquilo, enfim, é uma mãe jovem que está ali, eu errei, você errou, né? Vamos juntas crescer e termos o coração aberto ao aprendizado, tanto com a menina mais nova, a mãezinha novinha, quanto a mãe mais velha aprender também, né? É uma rua de mão dupla que vai e vem, né? Para a gente, esse aprendizado. E aos pés do Senhor, porque a gente erra e muito. A pergunta fala como lidar com os erros, né? Os erros vão acontecer quando está no começo e, como a Kelly disse, vão acontecer depois também, né? Porque nós erramos tentando acertar, mas erramos. Somos pecadores, somos humanos, né? E erramos. E, às vezes, é claro que nós temos que ter sabedoria para tentar preservar os nossos filhos de algumas coisas. Mas não dá para a gente fingir também que nós somos perfeitos. Lá em casa, várias vezes, né, eu e meu marido chegamos nos meninos e pedimos perdão, porque falhamos, às vezes excessivamente na disciplina, às vezes na forma de falar um com o outro na frente deles, né? Então, ter essa vulnerabilidade, essa coragem de pedir perdão para os filhos e um para o outro na frente dos filhos quando for necessário. Tem gente que não acha isso muito bonito, né? O Eduardo, ele é assim no púlpito, ele chora lá e fala, meus irmãos, eu tenho uma luta com isso, e conta os pecados dele, né? Tem irmãos que acham massa, pastor, o senhor é gente como a gente. Nossa, que legal, né? Não parece que é um pastor ali que é perfeito, mas tem aqueles que no final do culto falam, pastor, você não precisa contar seus problemas, né? A gente tem que achar, mas essa não é a realidade. Nossos filhos, eles estão vivendo com a gente não vai conseguir fingir que é santo muito tempo. Então, resolver os conflitos pedindo perdão. A vulnerabilidade é importante dentro do lar. Pede perdão e bola para frente, que é assim que funciona. Muito bom. E aí, vocês gostaram? Bom, né?
Como está sendo bom e edificante, assim. Ontem foi maravilhoso, com a Aline, hoje pela manhã, depois o momento da carta. E agora essa roda vem também para fechar, assim, esse momento conjunto aqui. Muito obrigada a todas que estão aqui. Vamos encerrar, porque acho que a gente já excedeu o tempo. Para mim foi um prazer, assim, estar aqui com vocês. E para a gente encerrar, para a gente poder liberar vocês para o coffee, eu gostaria, então, que a Taidna orasse para nós, né, agradecendo, abençoando, né, nosso café e agradecendo mais uma vez por vocês, tá bom? Muito obrigada. Vamos orar, então. Pai, muito obrigada por esse tempo, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor os nossos corações, Deus, pedir que aquilo que o Senhor falou aqui através das nossas vidas possa ser guardado nos nossos corações, para que nós possamos usar quando nós estivermos diante das lutas que nós tratamos aqui, Senhor, que o Senhor possa guardar bem fundo no nosso coração a Tua palavra, para que nós possamos vencer as nossas lutas e também evitar pecar contra o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante do Senhor cada pergunta que não foi respondida aqui, porque a gente não teve tempo. Te peço em nome de Jesus que essas irmãs tenham oportunidade de encontrar as respostas no Senhor de outras formas, ó Pai, mas que o Senhor possa firmar no nosso coração sempre aquilo que vem do Senhor, aquilo que é o Senhor que tem para nós, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.